Oi, boa noite. A gente vai continuar a nossa conversa sobre família. E hoje é dia da gente conversar com Jonatas. Ele vai estar nos falando sobre espiritualidade. E, por certo, tem coisa nova aí para a gente conversar. Hoje o tema basicamente é a espiritualidade, tá bom? Então vamos estar atentos, né? Ele já está entrando e a gente vai estar aprendendo já mais alguns aspectos daquilo que ele tem a nos falar sobre esse tema. Jonatas, muito boa noite. Ótima noite. Vamos dar continuidade, então. Só fazer, como sempre, né, para não perder a prática, fazer uma breve recapitulação do que já conversamos até hoje a respeito do tema, né? Estamos em específico falando sobre a espiritualidade no lar. E nós mencionamos, né, já até hoje, falamos que há 4 maneiras diretas nesse aspecto. A mensagem direta, nós temos a disciplina, nós temos a questão da educação religiosa, e nós temos também a questão do exemplo, né, de quem vai cobrar essa ação. Então, são 4 aspectos importantes que foram mencionados, né? E nós, então, entramos na questão do equilíbrio circunstancial familiar. E começamos a conversar alguns aspectos sobre isso. O primeiro deles, mencionamos sobre a atenção. Como é que funciona esse tema do equilíbrio circunstancial familiar? Você levanta uma ferramenta dentro do lar, né, da situação familiar que existe, e apresenta que é necessário um determinado equilíbrio em cada circunstância. Então, nós mencionamos que a atenção que é dada de um cônjuge a outro, de um pai para um filho, né, de um parente para o outro, ela é importantíssima, mas, em determinado aspecto, ela passa a ser muito prejudicial, né? Então, nós falamos sobre isso em 3 lives, atenção. Na live passada, nós conversamos a respeito do culto doméstico. E nós mencionamos também isso, né? Conseguimos pontuar muito bem os aspectos positivos, mas aqui foi mencionado que vira algo muito perigoso quando é feito de maneira solta, né? O culto doméstico, quando ele não está atrelado também à igreja, atrelado aos ensinos da escola, a esse convívio que um aluno tem com o outro, entre outras situações, o culto doméstico acaba virando uma bomba relógio, né? E eu mencionei o exemplo de algumas séries, algumas situações em seriados ou filmes norte-americanos. Eles exemplificam isso quando eles mostram nas séries, né, algumas pessoas com distúrbios, alguns psicopatas, e quando foram pegar, né, lá na origem deles, grande parte deles vieram porque os pais, querendo proteger ou querendo ter algum tipo de ensinamento da interpretação deles, paralela à interpretação da igreja, da religião, da escola, outra coisa, quis educar a criança de uma forma que eles achavam correta apenas na visão deles. Eles não queriam interferência de mais nada, né? E quando essa visão é até um pouco nobre, quando algumas pessoas mencionam, não, o mundo ele é demônio, o mundo ele tem muitas coisas negativas, então eu prefiro ensinar em casa mesmo. Então, você cria a criança naquele único viés com relação à humanidade. Ele só conhece a humanidade na visão do pai e da mãe. Ele não conhece por ele mesmo. Ele não conhece visualizando o sofrimento que passa na rua. Não conhece pelo vizinho, pela escola, pelo que apresenta de que é o mundo. Eles simplesmente repetem uma visão que o pai e a mãe já tiveram e o filho, com uma espécie de espelho, acaba projetando a mesma coisa que lhe foi ensinado. Né? Isso é muito perigoso. E nós mencionamos esse perigo também na questão do culto doméstico. Né? E hoje nós temos um terceiro aspecto. Né? E o terceiro aspecto é o lazer. É o lazer e a espiritualidade. Estaremos conversando hoje. Né? Eu separei também 2 lives. Né? Mas vamos então começar aqui a falar um pouco sobre isso.
eu só gostaria de... Eu sempre faço uma pequena analogia para poder introduzir, né? Estaremos conversando. E eu vou fazer uma analogia aqui de casa da minha cadela. Eu tenho uma cachorra em casa e existem algumas coisas, alguns sinais de identificação, né? Muito parecido com os seres humanos. De uma cadela e de outros animais também com o ser humano, né? E se você der uma comida salgada ao invés de ração todo dia, ela fica feliz. Se você chega em casa pela saudade, ela fica feliz quando você chega, né? Ou demonstra pelos sinais que fica. Agora, você quer ver ela saltar de felicidade, aparentemente, quando você de alguma forma diz que vai passear com ela. Quando vai sair com ela na rua, aí você vê que ela perde o controle. É muita felicidade que exala. E, então, nisso daí, se assemelha muito com a gente. Né? Pelo menos nessa sociedade atual que nós vivemos. Não é? Onde o lazer parece que acaba sendo a maior procura, né, dos seres humanos. E eu vou só aqui dizer, né, conceituar o que significa o lazer, que nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito dele, antes de falarmos a respeito dos benefícios, tá? O lazer, aqui, que nas explicações de maneira geral, que achamos pela internet, pelo dicionário e tudo, são atividades prazerosas, né, num horário à parte ao de obrigações, ou no caso também de trabalho. Isso é o lazer. Só que isso vai ser muito discutido ainda, porque esse conceito, né, ele serviu durante muito tempo, mas estamos vivendo um período hoje onde muitas empresas, elas começam a ter a preocupação de lá mesmo querer produzir algum tipo de lazer para os trabalhadores. Né? Um exemplo mais conhecido que eu tenho é da Google. A Google, lá dentro, tem vários setores de esportes, algumas coisas que funcionam como distração em alguns momentos, e o próprio ambiente de trabalho acaba sendo também, de certa forma, algum tipo de lazer. Né? Traz esse conforto na mente do indivíduo, do trabalhador. Esse é um aspecto, mas tem também um segundo aspecto muito importante. Nós estamos vivendo um período de profissionais muito esclarecidos, né? E muitos também desinformados, muitos. Né? E em que sentido? Eles começam a visualizar e trabalhar mentalmente a ideia de que o emprego, o local de trabalho dele, ajuda a produzir não só a questão do produto que a própria empresa faz, mas também promove a ele mesmo coisas positivas. Então, se ele trabalha, que ele está indo, não enxergando o trabalho como um lugar carrasco, um lugar duro, de sofrimento, mas ele enxerga de um ambiente agradável, né, onde ele vai estar fazendo o que gosta, no sentido de que ele se esclareceu a respeito disso, né? Porque muitas vezes a ideia inicial, o tipo de emprego que ele queria no começo era outro. Mas, como ele viu que era inevitável aquele emprego, então ele abraçou. Ele começou a amar, ele trabalhou mentalmente a ideia e conseguiu usar isso em favor dele. Então, ele se sente à vontade no emprego. Claro que isso também, de certa forma, acaba sendo algo muito perigoso. Né? Nós estamos falando sobre equilíbrio circunstancial familiar e, nesse aspecto profissional, também existe um equilíbrio. Por quê? Porque nós temos pessoas onde a felicidade dela, o tempo dela, a vida dela, está toda entregue no trabalho. E aí entra um outro perigo, muito grave a respeito disso, né? Onde o trabalho vira o ambiente de lar. Como se o lar, o lugar de aconchego que ele encontrasse com a família, acaba sendo o emprego, né? Olha como é que o mundo dá voltas. Então tem esse perigo também. Mas, dois aspectos com relação ao lazer. Ok. Então, em cima disso, eu gostaria de mencionar na live de hoje alguns benefícios. E vamos associar esses benefícios à espiritualidade também, né? Principalmente. Então, vamos lá. Quais são esses benefícios que eu irei mencionar aqui? Esses benefícios não é só de minha visão. Né? Eu não sou um grande estudioso sobre lazer. Não sou um grande antropólogo. Não sou um grande estudioso na causa trabalhista, como funciona, né? Para poder dizer... Eu sou um grande psicólogo também, para dizer com clareza de que é isso que funciona e eu sou dono da razão. Não. Muito disso é experiência própria, muito disso também é de pesquisas,
a própria ciência apresentam essas coisas. Claro, que às vezes não funciona com fulano ou com Beltrano, mas funciona com 80% da população mundial. Então, se funciona com a maioria das pessoas, consequentemente, é apresentado como consenso. Você pode utilizar na maioria dos casos, né? Então, isso é positivo. Então, eu levantei 4 importantes aspectos com relação ao lazer. O primeiro dele, benefícios, né? O primeiro dele é que diminui os riscos de problemas de saúde e estresse, né? Isso no caso daquelas pessoas que têm rotina exaustiva, né? Que existem muitos desgastes e quando você consegue trabalhar com o seu tempo a ponto de levantar momentos de lazer, consequentemente, isso diminui essa carga. Você consegue sentir um determinado alívio dentro do seu trabalho, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, melhora o relacionamento com a família. Por que melhora? Porque, consequentemente, aumenta o tempo juntos. Só que o tempo juntos com um objetivo. Não é só juntos. Porque o pior exemplo que existe para isso é a pandemia. A pandemia, muitos especialistas, né, e estatísticos disseram claramente de que a pandemia prejudicou em muito as relações familiares, as agressões a mulheres, não é, as maiores brigas conjugais que existem, digamos assim, a antipatia existente entre pai e filho, está ali dentro, né, e não tem muito esclarecimento, isso acontece. Então, negativamente, isso ocorre. Só que, quando vocês estão juntos, com um objetivo de diversão, a coisa ela flui mais fácil, né? Quando você sai um pouco desse ambiente, tenta viver um ambiente mais agradável, ver um filme juntos, ou ir para um passeio, claro que na pandemia é mais complicado, mas quando você tem essas atividades, tarefas espontâneas juntas, consequentemente, a chance de a coisa desenvolver de forma mais agradável, ela é muito maior. Aí entra uma outra questão. Tem que ser natural. Né? Existem muitos casos de a mãe chega assim para o filho, filho, você está o dia todo aí no celular, vai para a rua se divertir, sai aí, vai para a rua se divertir. Se ele for obrigado para a rua se divertir, com toda certeza ele vai encontrar mais dificuldade de se divertir, porque ele foi obrigado. Então, nesse caso, em específico, quando se é lazer, quando existe uma obrigação para você se divertir, uma obrigação para você se distrair, pode sim acarretar de uma forma positiva. Pode ser que com o tempo você consiga enxergar isso de maneira melhor. Só que existe uma grande possibilidade de você travar. Porque quando você vê como obrigação de querer se divertir, uma obrigação de distrair, uma obrigação de ir atrás de um namoro, algo do tipo, de visitar um familiar, quando você vê como obrigação, inconscientemente, você trava. Então você encontra algumas dificuldades com relação a isso, né? E eu até, vez ou outra, eu lembro daquela imagem dos Simpsons. Tem um episódio de Simpsons que o Homer, ele tá no trenó, né, com algumas hienas, claro, fazendo referência a Papai Noel, né? Andando na neve, e tá lá ele como se fosse o próprio Papai Noel, disciplinando elas. Elas correndo e batendo, corre, corre! Aí quando pulava de uma chaminé a outra, né? Outra casa, pula! E batendo, né? Aí depois a cena cortou e mostrou uma terceira cena. Delas cansadas, deitadas no chão, e ele com o chicote, descansa, descansa! E batendo, repetindo a mesma imagem. E você não precisa obrigar a pessoa a descansar. É uma necessidade dela descansar, né? E às vezes, quando você obriga ela a descansar, ela trava. Então, é uma grande dificuldade que existe com relação a isso, né? A coisa é ideal que tem pessoas que conseguem, mesmo começando sendo obrigados, depois de 2, 3 dias de férias, né, obrigadas, ela consegue estar mais aberta. Mas, a princípio, quando é obrigado, é uma coisa mais travada. Não é? E, no caso, o terceiro aspecto, primeiro, diminui os riscos, né, de problemas de saúde, estresse. O segundo, melhora o relacionamento familiar. E o terceiro aspecto é que evita chances de depressão e problemas emocionais. É essencial a distração em qualquer circunstância, né? Quando você está com um problema gigantesco e você é oferecido a distração, consequentemente o seu cérebro trabalha melhor com
se distraindo, né? Não está tão focado. Nós temos aí, um exemplo claro disso é a dor. Né? Alguns especialistas, psicólogos, dizem que muitas das crianças hoje, elas começam a se cortar, a cortar os seus pulsos, os seus braços, né? Aí é como se fosse uma espécie de autoflagelo, e né? É como se elas quisessem, fazendo isso, distrair o cérebro dela com todo o sofrimento emocional que ela está passando. Então, ela transfere aquela dor para o corpo. Porque sentindo a dor física, diminui a dor emocional. É nessas e outras que nós conseguimos enxergar o peso da depressão. Como a depressão ela é poderosa para derrubar um ser humano. Não é? Então, esse é um outro aspecto, essa distração. E o quarto aspecto é a maior visão da comunidade. Como assim? Você aumenta a interação no mundo virtual. E aí, quando eu falo no mundo, não apenas virtual, no mundo físico. Quando você vai para um passeio, no piquenique, ou no cinema, ou numa churrascaria, qualquer lugar, né, com pessoas, e encontram outras pessoas também, você cumprimenta, você se sente mais à vontade, diminui o peso. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando está você sozinho, com o celular na mão, ou na frente do computador o dia inteiro, até mesmo o seu temperamento, né, ele é interferido, você fica mais de mau humor, você fica com menos paciência para lidar com umas coisas. Não sei se vocês perceberam isso. Né? Você fica assim, você fica horas na frente do computador, parece que sua cabeça está de outra forma, está mais pavio curto, está menos tolerante com algumas coisas. Né? E às vezes, essa relação mais olho no olho, mais convívio, melhora esse aspecto. Né? Em muitos casos, piora. Dependendo da imaturidade da pessoa, piora. Na grande parte das vezes, na maioria das vezes, como eu mencionei para vocês, isso aqui não funciona em 100% dos casos. Essas orientações, elas funcionam na maioria dos casos. Então, você vai encontrar exemplos aí, né, de situações que são exceções à regra. Tá certo? Então, são esses 4 aspectos que nós mencionamos. Agora, qual é a relação desses aspectos com a nossa espiritualidade? Já finalizando, eu estou fechando já. Viu? Ela está muito ligada. 2 importantes aspectos que eu quero levantar sobre isso. Questão do lazer. O primeiro é que ajuda nas relações. Por quê? Quanto mais você convive com o próximo, o amigo, o parente, nessas situações, mais você desenvolve com ele uma espécie de empatia. E isso faz que, inconscientemente, você valoriza o próximo. Né? E nós sempre mencionamos aqui que o principal aspecto, nós podemos chamar, o principal aspecto, dizemos assim, material, já que não é material, que nós podemos encontrar na espiritualidade, é a valorização do próximo. Porque quase todas as religiões, todas as linhas de pensamentos, inclusive agnósticas, que nós também conversamos isso nas primeiras lives, que existem linhas de pessoas que, mesmo não crendo fielmente de que está em Deus, mas elas se abrem para essa condição de haver alguma coisa. E, consequentemente, elas vivem melhores, elas tratam as pessoas melhores, elas estão em maiores sintonias com o meio onde elas estão, e isso, então, também é espiritualidade. Nós falamos sobre isso, né, no princípio. E esse convívio, ele melhora. Quer uma coisa interessante? Quando você para analisar hoje os grandes momentos da sua vida, você vai estar vendo no seu cérebro, na sua memória, você vai conseguir enxergar várias vezes você esteve, mesmo em lugares aparentemente sem nenhuma graça, você esteve cercado de pessoas boas, pessoas que você gosta, né? E conscientemente, quando você está nesses momentos felizes com essas pessoas, de alguma forma, você consegue valorizá-las mais. Não é? Então, esse convívio, ele melhora muito esse aspecto, né, da espiritualidade. Mas existe também um segundo aspecto, que eu não considero menos importante ainda, que é o lazer, ele revigora as nossas energias. Né? E não só para o trabalho. Quando você fala em revigorar as energias, parece que sempre dá uma ideia
de que você vai estar fazendo isso para você poder produzir mais no trabalho, né? Essa é uma ideia que esse mundo que vivemos hoje impõe em nós. Mas, na maioria das vezes, quando você revigora as energias, é para tudo. É para o sono, é para lidar com seus familiares, com os seus amigos, com a vizinhança, com as suas próprias crises. Porque a maneira como você lida, quando você está com a cabeça mais aberta, mais tranquila, mais leve, é diferente de você lidar com os problemas quando a sua cabeça está cheia, está pesada, está carregada, está estressada, né? Então, inconscientemente, quando você está em atividades prazerosas, você consegue revigorar suas energias. E quando você revigora suas energias, você está mais aberto para lidar com o próximo. Você tem mais condição, você tem mais lenha para queimar com o próximo, né? Nós estivemos conversando essa semana na IBD, né, e nós conversamos um pouco sobre isso, né? Um pouco dos grupos em que nós queremos nos encaixar. E nós chamamos a atenção que todo mundo vai querer se encaixar naquele grupo agradável, prazeroso, aquele grupo que todo mundo alegre, a panelinha, onde você fica à vontade, né? Mas tem alguns perigos nessa panelinha. Eu vou estar também conversando um pouco mais no futuro a respeito da questão da espiritualidade no lar, de terceiros. Pessoas que estão ligadas à família, né? Que também precisa ser trabalhada. E vou levantar um pouco a respeito disso. Mas o ponto aqui quando vamos partir para a ideia da espiritualidade, para essa inclinação do bem maior, precisamos pagar alguns preços. E quando nós conseguimos estar mais leves, quando conseguimos estar com as energias revigoradas, nós conseguimos lidar melhor com o próximo. Então, a espiritualidade está muito ligada a isso também, né? E o próximo, na maioria das vezes, são até mesmo pessoas no quais você não tem tanta paciência quanto teria, né? Às vezes você precisa, para o bem maior, você suportar mais algumas inconveniências, né? Suportar o fardo do outro, porque se você for simplesmente preocupar cada um por si, cada um aqui resolve por si, né? Consequentemente, a ideia do geral, ela acaba não sendo, digamos assim, envolvida. Porque cada um aqui, consequentemente, vai ter mais preocupações consigo mesmo do que com os problemas do próximo, né? Então, essa é a nossa reflexão de hoje, a respeito do lazer. E na próxima live, eu vou estar conversando também dos malefícios que existem no lazer, certo? Alguma pergunta ou comentário aí? Uma pergunta que eu poderia lhe fazer é o seguinte. Você disse que, dentro do que você observa, um lazer que seja obrigado, ele termina não acontecendo como lazer, porque, né, desenvolve uma trave na coisa e você termina não agindo como lazer, né? Mas isso se aplica também ao fato de eu saber que lazer é importante para a minha saúde, né? Minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde emocional, minha saúde... enfim, eu saber da importância do lazer e eu fazer um trabalho no meu cotidiano para encontrar, né, oportunidades para lazer, isso seria também um comportamento como que me obrigando a ter um lazer? Boa pergunta, viu? Ótima pergunta isso daí. De certa forma, eu creio que sim. Porém, existe uma diferença gigantesca no primeiro caso, que é o esclarecimento. Porque quando você está esclarecido de que para você é importante, o que acontece com a grande parte das pessoas que elas têm obrigação de lazer? Elas não veem como necessário. Elas acham que o tempo todo entregue no trabalho não precisa de mais nada, né? E as pessoas que estão próximas delas conseguem perceber o desgaste que ela está, conseguem perceber o nível de estresse, conseguem perceber já que aquele excesso, o peso que ela sente nas costas. Só que na cabeça da pessoa que passa por isso tudo, ela vê como positivo, ela consegue lidar e não sei o quê. Mas quem mais observa isso é quem está de fora, né? Mas quando a pessoa está esclarecida, ela precisa de alguma forma, mesmo pela disciplina, como você citou, mesmo pela disciplina que você citou, de algum tipo de momento à parte, para poder
fazer com que a situação acaba sendo melhor para a sua saúde mental, aí sim, eu creio que não se trata de obrigação, de maneira direta, mas de um esclarecimento com relação ao lazer. E por ter isso muito bem esclarecido, ela consegue, pela disciplina, desenvolver maneiras dela também ter essas distrações. Uma outra pergunta seria o seguinte: existe um limite para o lazer? Por exemplo, se o indivíduo disser, eu tenho, são 24 horas, menos 8, dá 16 horas, não é isso? 16 horas, eu tenho... Menos 8 é? Hein? 24 horas menos 8 é 16. 16. Eu tenho 8 horas para trabalhar, né? Há um limite para o lazer, ou seja, a depender da quantidade de tempo que eu tenho para trabalho, eu devo estabelecer lazer, ou no seu modo de ver, no seu entendimento, pode haver até o momento uma situação onde você tenha mais lazer do que trabalho. Como é que você vê essa equivalência entre trabalho, lazer e outros compromissos? Essa resposta, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso na próxima semana, né? Porque vou levantar também um pouco dos perigos. Mas o que eu posso dizer a respeito disso já, pelo menos poder introduzir, porque isso não é regra também, né? Tem pessoas, como a gente sempre começa aqui, tem pessoas que 6 horas de sono, ela consegue já recarregar de maneira já satisfatória. E tem pessoas que nem 7 horas e 50 não conseguem. Né? Mas o ponto que eu chamo a atenção é porque depende muito também da sociedade. Como funciona isso? Eu conversei há pouco tempo com alguém e nós mencionamos que alguns estudos foram feitos, né? Aí eu vou usar aqui a ciência para poder mencionar esses aspectos. Pela ciência, ele lembrou que há alguns anos atrás, os seres humanos, um grupo de pessoas conseguia ter atenção a alguma coisa, se eu não me engano, até 45 minutos focado, sem haver aquele, digamos assim, aquela distração, conseguia estar focado, né? Qual é a palavra? Como é que é aquela palavra que a pessoa... Não é fadiga, não. Quando a pessoa... Tipo monótono, né? Sem se sentir monótono, assistindo alguma coisa até 45 minutos. E alguns estudos apontam hoje que o número da média hoje, eu não lembro exato, mas é em torno de 9 minutos. Existe uma diferença gigantesca. Eu volto a falar aqui, que eu sempre repito aqui a cada live, que o momento que nós estamos vivendo hoje, pelo menos a minha geração, né, nós somos uma espécie de estereótipo, nós somos uma espécie de experimento do que está para acontecer, né, porque está muito diferente do que era antigamente. Né, as mudanças elas são muito acentuadas, são muito grandes. E, consequentemente, tem pessoas que precisam de maiores distrações e tem pessoas que não. Eu creio que hoje em dia, eu vou dar uma pesquisada maior a respeito do que você perguntou, né, para ver os números, para poder trabalhar de maneira exata, mas eu creio que hoje em dia o tempo de distração ele tem que ser muito maior do que era antigamente. Né? Para a proposta de sociedade que nós temos hoje, para o ritmo que nós estamos vivendo hoje, a distração acaba sendo um pouco maior. Até porque, há algum tempo atrás, né, a gente via falar que o indivíduo saía um dia apenas, já era férias já para o ano todo. Né? E tem pessoas que passam férias o ano todo. Então, olha como as coisas estão se revertendo, né? Mas eu vou dar uma pesquisada sobre alguns estudos maiores a respeito disso. Foi muito boa pergunta. E vou ver se apresento alguma coisa mais convincente na próxima live a respeito disso. Tá certo? Me diga uma coisa. O que você vê como lazer, como entende como lazer, tem que ter, digamos, mais envolvimento físico, ou seja, tem que haver atividades ligadas a movimentos físicos, ou mais
movimentos intelectuais, onde a pessoa trabalha a sua mente, trabalha seu cognitivo, não é? Como é que você vê essa equivalência também? Mais uma coisa do que outra, um equilíbrio, como é que seria? Vamos lá. O que eu creio é que a mente e o corpo, elas estão ligadas, né? Por isso que muitas vezes pessoas, para poder se livrar de estresse, elas fazem algum tipo de exercício físico, né? Queimam calorias e tal, e colabora muito, né? Mas colabora muito para quê? Qual é o fim? O fim está aqui. Então, existem muitos casos de pessoas que com menos esforços físicos, elas conseguem ter boas distrações e conseguem ali estar em lazer. Por exemplo, ler um livro. O livro é um hobby, é um lazer. Se você não tem essa prática cotidiana, e você desenvolve esse prazer um tempo à parte daquilo que é obrigação, consequentemente é um lazer. E você tendo aqui e não o corpo. Só que quando você também exercita o seu corpo, quando você está diante de coisas novas, de pessoas novas, ambientes novos, cheiros novos, né? Isso também contribui positivamente para aqui, para a sua mente. Porque mente e corpo trabalham juntos. Né? Muito bem. Excelente. Tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Não, só mencionar aquilo que eu sempre falo da live. Né? Eu não sou o dono da razão. Né? Eu sou aprendiz, como todos nós somos nessa vida. Né? E, consequentemente, assim que em cada live que eu vou apresentando a vocês, eu for vendo coisas que contradizem com aquilo que eu já disse, não tenho dúvida que eu vou estar expondo aqui. Né? Assim que eu me identificar. Então, a cada live, nós estamos tentando melhorar a nossa visão. Então, tenham paciência, se alguma coisa está contra o que vocês imaginam, defendem, não é? Mas fiquem abertos também para ideias diferentes, para que estamos apresentando muitas vezes. Ok. Então foi muito bom. Foi ótimo. Semana que vem a gente tem mais. Né? Os malefícios do lazer. Você E para você que está assistindo, o recado que eu gostaria de dar era o seguinte. Na descrição deste vídeo, desta live, você tem aí 2 cursos que o Psicalme está disponibilizando para você e para outras pessoas, né? Um curso é para casais que querem superar as rotinas que são nocivas nos relacionamentos conjugais, não é? Dentro de casa, no dia a dia, no cotidiano. Esse é um curso muito interessante que, de alguma forma, ou já precisamos ou haveremos de precisar, como casais. E o segundo curso é o curso de terapia familiar. O Psicalme, junto com a Sobrap, está realizando e disponibilizando também esse curso. O primeiro é um curso totalmente online. E esse segundo, ele é online, porém é ao vivo. Entendeu? Tem o dia certo, a hora certa de acontecerem as aulas. E começa em abril, tá bom? Começa em abril. A outra coisa é que, se por acaso a pessoa, por algum motivo, não pode assistir aquela aula naquele momento, ela vai ser gravada e disponibilizada para os alunos que não assistiram. Então, é algo muito bem trabalhado, muito bem organizado, com certificação, né, muito boa para profissionais que já exercem essa atividade e outras pessoas interessadas no assunto. Tá bom? E aí, Jonatas, um abraço e Deus continue abençoando você e sua casa e abençoando também todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que haverão de nos assistir aí no decorrer da semana. Tá bom? Amém. Tchau, vocês. Deus abençoe a todos.